louvando a Deus na sua presença e estudando a palavra do Senhor. Estou vendo a Laude lá em cima. Bem-vinda, Laude. A Laude é da casa, mas quem orou por ela, né? Aí ela passou 30 dias internada num tratamento lá, bem sério, lá em Ponta Grossa. Mas que bom te ver aqui e que o Senhor já te curou. Amém? Nossas orações são ouvidas, o Senhor é bom, né? Ele faz milagres, opera maravilhas. Bem-vindos a todos, então, para nós estudarmos, aprendermos a palavra. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 da nossa revista, Parábolas e Histórias. Nós estamos estudando e hoje vamos estudar a parábola dos primeiros lugares. Conselhos bíblicos sobre ter uma vida com humildade é o tema da nossa lição. Essa lição é do pastor Jefferson Turbay Braga, pastor ali em Curitiba. Nosso texto inspirativo, ele está em Lucas, capítulo 14, do verso 7 ao 11, onde narra essa parábola contada por Jesus. Nós vamos ler, então, está impresso na sua revista, como nós sempre fazemos, né? Um irmão, uma irmã. Lucas 14, de 7 a 11. Se você não tem a revista, pode acompanhar na tua Bíblia, pode participar da leitura também. Vou pedir para que uma irmã comece lendo verso 7, na sequência um irmão e assim até o final do texto. Amém. O nosso texto áureo é o verso 14, né? É o verso 11, Lucas 14, 11. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Amém. Os objetivos da nossa lição é nós conhecermos o que a Bíblia nos ensina sobre a parábola dos primeiros lugares, esta que nós acabamos de ler. E conhecermos também alguns conselhos bíblicos para vivermos com humildade. Esse é o tema da lição, né? Os conselhos bíblicos para vivermos com humildade. Então, o objetivo da lição é nos ensinar também através dos conselhos bíblicos. Perceber que a humildade é uma virtude essencial na vida do verdadeiro cristão. Eu gosto sempre de colocar verdadeiro cristão, porque tem muitas pessoas se dizendo cristãs, mas que não seguem os ensinamentos de Cristo, que não vivem os princípios da palavra do Senhor, aquilo que Jesus ensinou. Então, são cristãos nominais, é só de nome. Os verdadeiros cristãos seguem e obedecem aquilo que Jesus ensinou. Então, a humildade é uma virtude essencial para aqueles que são verdadeiros cristãos. Tá? E no praticar, né, nós temos sempre uma aplicação prática da lição. Então, nós devemos aprender, seguir
e imitar o maior exemplo de humildade. Quem que é o nosso maior exemplo de humildade? Jesus. Ele mesmo disse que ele é manso e humilde de coração. Esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Vamos fazer mais uma oração, né? Pedindo ao Senhor que venha nos guiar e nos orientar, abrir as nossas mentes para que nós possamos compreender sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Clamamos mais uma vez a ti, Senhor amado, que o Senhor se faça presente no nosso meio, nos ensinando, nos orientando, nos dirigindo, Senhor, e que tudo aquilo que nós aprendermos da tua palavra nesta manhã, Senhor, possa ficar gravado nos nossos corações, Senhor. Que o nosso entendimento seja aberto, Senhor amado, para compreendermos a tua vontade e aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos e que nós façamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cada pessoa que saiu do seu lar para vir à tua casa nesta manhã, Senhor amado, seja abençoada por ti, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, com o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O comentarista da nossa lição, pastor Jefferson, ele faz 3 apontamentos no decorrer da lição. Então, eu quero só destacar esses apontamentos que ele faz, porque depois nós vamos estudar o tema da lição e os objetivos. Nós vamos caminhar dentro do tema e dos objetivos. Quem estudou a lição em casa? Só 2, irmãos? Então, quais são esses apontamentos que o pastor Jefferson faz da lição? O primeiro, né, está no primeiro ponto da lição, ele salienta ali que o orgulhoso, o soberbo, né, a pessoa que se considera autossuficiente, ela quer sempre se promover, né, quer sempre se aparecer. O orgulhoso é aquele que quer sempre estar em evidência, né, quer sempre aparecer. E para isso não importa, ela pisa nos outros, menospreza os mais fracos, os menos favorecidos, humilha. Então, o orgulhoso, ele age assim. Mas a gente pode perceber também na vida do orgulhoso que ele sempre se dá mal no final. Aquele que se exalta, diz a palavra, ele vai ser humilhado. Então, aquela pessoa que quer se dar bem, o pastor Eliezer, ele usa um termo assim, né? Quer desenhar nas costas do outro, né? Às vezes a pessoa quer se promover às custas do outro, apontando o defeito do outro, né? Para mostrar que ela é melhor, ela quer apontar o defeito do outro. Né? Então, mas ele sempre se dá mal. O orgulhoso, ele sempre se dá mal. A palavra de Deus é fiel. O que se exalta vai ser humilhado. O segundo apontamento que o pastor Jefferson faz, no segundo ponto da lição, né, ele mostra que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus recebeu afrontas, foi maltratado, foi humilhado, mas ele nunca revidou. Jesus, ele recebeu essas afrontas, mas ele não se vingou daqueles que o ofendiam. Ele sempre ensinava a verdade, falava com autoridade, muitas vezes repreendeu duramente, mas ele nunca humilhou ninguém. Ele foi humilhado. E ele agiu perdoando, amando, transformando. Então, ele demonstrou que realmente ele é manso e humilde de coração. Ele se entregou pelos malfeitores, ele se entregou por aqueles que o afrontou, que esbofeteou. Jesus perdoou, e ele demonstra isso, e isso é atitude de humildade, e ele ensina isso para nós, se nós quisermos também viver em humildade. Terceiro apontamento que o pastor Jefferson faz é que o cristão que tem e vive a vida com humildade faz grande diferença
na vida da igreja. Quem vive uma vida de humildade, um cristão verdadeiro, membro de uma igreja, agora nós estamos falando assim da comunidade, ele é bênção na vida da sua igreja. Ele está sempre pronto a aprender, está sempre pronto a ouvir, está sempre pronto a servir, e isso promove o crescimento da igreja. A liderança não tem problemas, vamos dizer assim, com a pessoa que é humilde. Porque ele está sempre pronto, sempre disposto, né, a servir e a obedecer. Não é aquela pessoa que fica questionando. Não é proibido questionar, né? A liderança não é infalível e não é proibido questionar. Mas o orgulhoso, ele sempre tem um mais, um porém, nunca está concordando. Ele quer sempre causar algum desconforto. E a pessoa que é humilde, ela sabe se colocar, ela sabe falar, ela sabe até mesmo questionar sem agredir. Então, por isso, ela sempre promove, ela está muito mais disposta a servir, a ser útil na comunidade onde ela está. E isso é bênção na vida da igreja. A igreja cresce em todos os sentidos, não só numericamente, mas no crescimento orgânico, aí, na comunhão com os irmãos, cresce em espiritualidade. Esses são os 3 apontamentos que o pastor Jefferson faz aqui dentro da nossa lição. Então, quem estudou a lição, acho que conseguiu perceber isso. Mas nós queremos, falar um pouco sobre o tema da lição. E o tema da lição é conselhos bíblicos sobre ter uma vida com humildade. E quando eu li, assim, eu pensei, mas por que ter uma vida com humildade e não viver uma vida com humildade? Porque o tema não é conselhos bíblicos sobre viver uma vida com humildade. Por que ter uma vida com humildade? Alguém consegue responder? Qual é a diferença? Parece que é a mesma coisa, né? Ter uma vida com humildade e viver uma vida com humildade. Você consegue perceber a diferença? Alguém consegue perceber a diferença sobre ter uma vida com humildade e viver uma vida com humildade? Tudo bem? Amém, irmão Jaime. É fácil viver com humildade? É fácil viver uma vida de humildade? A gente costuma citar, porque o pessoal dirige bastante, o trânsito daqui de Cascavel é meio complicado, né? A gente costuma citar, no trânsito é possível você ser humilde? Você dá a outra face? É possível, né? Mas é fácil? Qual é a diferença, então, sobre ter uma vida com humildade e viver? Ter uma vida com humildade nos fala da nossa identidade. Lembra que eu comecei falando que nós somos cristãos verdadeiros? Você é um cristão verdadeiro? Então, a tua vida com humildade fala da nossa identidade, do nosso caráter, de quem nós somos. Nós somos imitadores de Cristo, nós seguimos os passos dele, então nós temos uma vida com humildade, se nós somos verdadeiros cristãos.
E o viver com uma vida com humildade fala das nossas ações. É basicamente isso que o irmão Amarildo citou, né, que o irmão Jaime falou. Nós vivemos diariamente aquilo que nós praticamos. Só que não dá para a gente praticar uma coisa que a gente não tem. Por exemplo, você vai ao médico, um especialista, ele vai te passar uma receita, ele vai te examinar, ele vai te diagnosticar, porque ele tem o conhecimento de medicina e ele pode fazer isso. Então, ele que a gente não tem. Eu sei cozinhar, eu tenho o dom. Então, eu faço, bem feito, com amor, com dedicação. É natural quando a gente tem, aquilo que o irmão Amarildo falou ali. Quando a gente tem humildade, a gente age naturalmente com humildade. Então, essa é a diferença, Viver com humildade, porque muitas vezes a gente não consegue viver e praticar os ensinamentos de Cristo, porque às vezes a gente não tem aquela virtude, mansidão. Por que eu não consigo viver e praticar a mansidão? Porque eu não tenho essa virtude, então eu preciso buscar e desenvolver. Se Jesus ele diz que ele é manso e humilde, nós devemos imitar a Jesus, então nós não estamos sendo mansos e humildes, nós precisamos buscar. A mansidão e a humildade, elas caminham junto. Nós precisamos buscar isso para que nós possamos desenvolver. Então, as minhas ações, elas demonstram aquilo que eu sou. E, como eu já disse, não é possível praticar aquilo que nós não temos. Não é possível dar aquilo que a gente não tem. A palavra humildade é bem interessante isso. Ela tem uma raiz na palavra latina humus, que significa terra, chão. Então, a humildade ela deve fazer parte do nosso ser de verdadeiros cristãos. Porque lá em Gênesis 2:7, o que diz lá? Texto bem conhecido. Alguns textos nós vamos abrir a Bíblia e ler. Então, vocês já podem ir achando, quando aparecer o texto ali. Mas Gênesis 2:7 diz que Deus fez o homem da onde? Do pó da terra. A palavra humildade, a sua raiz é humus, é a mesma raiz de humanidade, que significa que veio do pó da terra. Então, a nossa essência deve ser a humildade, porque nós somos feitos do pó da terra. Mas aí, da onde que veio o orgulho? Se a nossa essência, nós fomos criados lá do pó da terra, já é a humildade, que significa estar lá embaixo, rente ao chão. Da onde que veio o orgulho? Quem? A Bíblia diz que foi o primeiro orgulhoso. Que quis ser, igual a Deus, se assentar no trono de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei mais para frente. Ezequiel, capítulo 28, 17 e 18. E Isaías 14, 12 e 15. Quem achar, levanta a mão assim, bem rapidinho para lá. Para nós lermos esses dois textos. Isaías 14, 12 ao 15.
Ezequiel 28, 17 e 18. Qual o senhor achou, irmão Coelho? Pode ler. O Isaías 14, 12 ao 15. Então, alguém acha o Ezequiel 28, 17 e 18. Pode ler, irmão Coelho. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estarei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das minhas altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Obrigado, irmão Coelho. Ezequiel 28, 17 e 18, quem achou? Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Amém. Obrigada, irmão. Então, Satanás, né? Não está escrito no texto bíblico, mas a interpretação que os teólogos dão para esse texto é que esse texto se refere à queda de Satanás. Por quê? Ele caiu porque o seu coração se tornou orgulhoso e ele desejou ser como Deus, né? Ser como o Altíssimo. E a ruína veio, né? Foi lançado nas profundezas, né? Se tornou diabo, se tornou Satanás, um anjo de luz. Então, o orgulho começou num ser que era celestial, que teve o seu coração orgulhoso. E não contente com isso, né? Tentou Adão, Eva, com essa mesma tentação, o orgulho, ser como Deus. O que o Satanás fala na tentação para Eva. Sereis como Deus. Então, o orgulho no coração do ser humano é sempre esse desejo de ser como Deus. E esse desejo de ser como Deus é ser independente, não depender, ser autossuficiente, fazer do seu jeito, a sua própria vontade. Isso é característica de orgulhoso, que não quer se submeter. O humilde, ele sempre se submete, mas o orgulhoso, ele não quer se submeter, porque ele acha, no entendimento do orgulhoso, se submeter é ser inferior, é estar abaixo, e eu não posso, ficar por baixo. Eu tenho que estar em evidência, eu tenho que estar acima. Então, só quando o homem se compara à majestade de Deus é que realmente percebe a sua condição humilde. Essa é uma declaração do João Calvino. Porque a humildade, ela consiste em colocar a si mesmo no seu devido lugar em relação à glória de Deus. Isaías 6,5 também é um texto bem conhecido, quando Isaías contempla a majestade de Deus lá no templo. Ele diz o quê? Ai de mim, ai de mim que vou perecendo. Quando ele contempla a majestade de Deus, ai de mim, porque eu sou um homem. Isso significa o quê? Que eu sou pecador. Deus é santo, eu sou pecador. Então, quando a pessoa se coloca, diante da majestade de Deus, ela entende a sua condição. Eu estou lá no chão. Eu sou pó. Isso não significa ter uma imagem negativa de si mesmo. Ai, coitadinha de mim, eu não sou nada, eu sou um pobre pecador miserável. Nós somos isso, mas isso não é uma imagem negativa.
Quando nós, cristãos verdadeiros, reconhecemos a santidade e a majestade de Deus, nós nos colocamos no nosso lugar, porque nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, que nós precisamos dele a todo momento. Então, a humildade, ela se revela quando nós nos colocamos diante de Deus, entendemos que Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador. O engano de Satanás ainda continua o mesmo hoje. As filosofias por aí, algumas religiões, dizem que o homem não precisa de Deus. O homem já é um Deus, ele é autossuficiente, ele tem o poder dentro de si, ele pode fazer, e é isso. Coloca o homem, nem é no centro, é em cima de Deus. Então, esse continua sendo o engano de Satanás. Mas a palavra do Senhor, ela continua sendo válida hoje, e ela continua mostrando que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, nós não precisamos nos autopromover, nós não precisamos querer estar acima. Deus, Ele vai nos colocar quando nós nos submetermos a Ele, nos humilharmos perante Ele. Aqui já falei tudo. Então, vamos para o ensino da parábola. A parábola que Jesus contou aí, a parábola dos primeiros lugares. Fica aí com a tua revista aberta, no texto inspirativo. A parábola, ela nos ensina, essa parábola que Jesus contou, que a humildade é um princípio do reino de Deus. A humildade é um princípio. Jesus, ele não está falando aqui de uma etiqueta social. Ele não está mostrando aqui, é falta de educação você chegar e se assentar lá no primeiro lugar. Não é isso que Jesus quer ensinar. Isso a gente ensina para as nossas crianças em casa, né? Quando você for na casa de alguém, você pede licença, você não vai entrando sem ser convidado, né? Mas o que Jesus está ensinando aqui é um valor, um princípio do reino de Deus. Porque ele fala, na sequência ali do texto, que é Deus quem exalta. Os humildes serão exaltados por Deus, enquanto que os orgulhosos serão rebaixados. Então, a parábola nos mostra isso, que a humildade, e tem muita gente que confunde humildade com pobreza. Ser pobre não significa ser humilde, porque tem muito pobre e orgulhoso. Infelizmente, cristão, que às vezes, eu tenho vergonha de ir lá falar que eu estou precisando. Eu tenho vergonha. Isso é orgulho. Quando a pessoa tem vergonha de dizer que ela precisa, ela está sendo orgulhosa. Quando nós vivemos numa comunidade onde nós nos chamamos de irmãos, e você diz, ninguém tem que saber do meu problema. Às vezes alguém pode te ajudar com o seu problema, alguém da comunidade, mas por causa do orgulho, você não confia em ninguém, e você não consegue se abrir para ninguém, e você não pede ajuda para ninguém, porque por causa do orgulho. Então, quando nós vivemos uma vida humilde, segundo a palavra do Senhor, nós temos liberdade também com os nossos irmãos. É lógico que você não precisa vir no púlpito e contar para todo mundo, mas às vezes você precisa se abrir com alguém para falar da sua necessidade. Então, pobreza não significa humildade. Um segundo ensino dessa parábola é que nós não devemos buscar reconhecimento humano.
Jesus ele está mostrando ali na parábola que quando as pessoas procuravam os primeiros lugares, elas queriam mostrar que eram mais importantes. Aqueles que estavam procurando os melhores lugares para se assentar lá na festa do casamento, elas estavam mostrando que elas eram mais importantes. E Jesus ele percebe isso, né? A pessoa querendo se autopromover para receber o reconhecimento dos outros, para que os outros vissem que ela era importante. Ele está sentado naquele lugar, vejam como ele é importante. Esses dias a gente foi num café dos pastores aqui da região, né? E era ali na igreja Tabernáculo. Aí, numa das mesas, assim, estavam arrumadas, todas as mesas com as cadeiras iguais, e em uma das mesas tinha uma cadeira tipo essa, assim, né? Bonita, vermelha lá, né? E nós levamos a Sara junto, a Sara correu e sentou lá naquela cadeira, né? Opa, eu vou sentar nessa cadeira. Eu disse, Sara, essa cadeira está aí, deve ser para alguém que precisa sentar numa cadeira dessas, né? Ela disse, eu preciso sentar numa cadeira dessas. Isso é, né, a inocência da criança, né? Não é o orgulho, mas como Jesus estava mostrando ali, aqueles que estavam procurando os lugares melhores, né, para se sentar, é porque eles se consideravam superiores. Eu não vou sentar nesse banquinho duro quando tem uma cadeira, né, especial ali para mim, porque eu sou o principal da sinagoga, né? Era isso que Jesus estava se referindo. Então, Jesus fala agora com os discípulos, né? Olha, não se sente no melhor lugar. Pode ser que tenha alguém que seja superior a você, e aquele lugar já está designado para ele. Aí o dono da festa vai chegar, né, e vai dizer para você, por favor, né, sente ali no outro lugar, porque esse especial aqui é daquela pessoa mais importante que você. Aí você vai ser humilhado na presença de todos. Então, quem, né, procura os melhores lugares para se assentar é considerado o orgulhoso que quer se aparecer. Pois não, irmão Marildo? Foi exatamente isso que aconteceu com Amã, lá no livro de Esther, né? Que ele... o que o rei deveria fazer para alguém que ele quer honrar? E ele achando que era com ele, aí falou, nossa, desfilar no cavalo real, botar roupa, a melhor roupa, e um cara ir levando. Acabou que não era para ele, ele foi humilhado, que ele que teve que ir à frente puxando o cavalo e tal, e o Mordecai em cima do cavalo, né, ali sendo honrado pelo rei. Exatamente. Essa é uma história, né, quem já leu o livro de Esther, essa é uma história que ilustra bem, né, o orgulhoso e o humilde, né? O orgulhoso, ele, né, é a melhor roupa, é a coroa do rei, né, a capa do rei, o cavalo do rei, né, para se assentar, pensando nele, né, que só pode ser esse que o rei quer honrar. Depois a forca foi para ele mesmo, né? Então o orgulhoso ele sempre é rebaixado, e ele passa vergonha. Então Jesus ensina que o cristão ele não precisa da aprovação dos outros, porque o que eles estavam querendo mostrar, né? Eu sou melhor, as pessoas vão ver, vão me reconhecer. E o cristão não precisa disso, ele precisa da aprovação de Deus. Deus é que vai dizer se realmente é o melhor. A verdadeira honra vem de Deus, é o ensino da parábola também. O anfitrião da parábola, ele simboliza Deus. É ele quem decide quem vai ser honrado, quem vai ser exaltado. Então, quem se humilha diante do Senhor e serve, né, sem buscar destaque, no tempo certo será honrado por Deus. Então, quem se humilha, é Deus quem está vendo se você é humilde. Não adianta, né? Geralmente, quando a gente diz que é humilde, é porque a gente não é, né? Não adianta nós dizer, eu sou tão humilde, né? Deus vai me recompensar porque eu sou humilde. É Deus quem vai dizer se realmente nós somos, né?
pastor Eliezer conta também a história do irmão, acho que vocês já ouviram, né? Que todos na igreja concordaram que aquele irmão era o mais humilde. Então, nós vamos dar uma medalha para o irmão, a medalha da humildade, o irmão mais humilde da igreja. Depois, todo o culto, o irmão vinha com a medalha no pescoço, né? Mostrar para todo mundo que ele era humilde. Então, nós não precisamos mostrar, né? As pessoas vão ver e Deus muito mais. A humildade, ela protege da vergonha, é o ensino da parábola. Jesus disse, né, depois, né, que o anfitrião disser, né, para você sair desse lugar, aí você vai ficar envergonhado. Se você estiver já no lugar mais humilde e o anfitrião disser, venha, se assente aqui em cima, né? Então você vai ser exaltado. Então, quem é humilde, né? A humildade, ela sempre nos coloca no lugar certo. Eu posso estar sentado no banquinho duro, né, no lugarzinho mais escondidinho, mais feio. Mas quando Deus me honrar, Ele vai me colocar num lugar de destaque. Então, o lugar da humildade é sempre o lugar certo. O lugar daquele que se coloca, né, em humildade é sempre o lugar certo. Alguém levantou a mão? Não? Tudo bem? Vamos dar continuidade? A parábola dos primeiros lugares, ela nos mostra a verdadeira honra vem de Deus e que a humildade é indispensável para nós, os verdadeiros cristãos, cidadãos do reino dos céus. Essa parábola mostra que a humildade é indispensável. Mas como nós podemos desenvolver, então, essa virtude? Quando você olha para você, né, você considera, não precisa me responder, tá? É só para você pensar. Você se considera uma pessoa humilde? Ou algumas áreas ainda, né, tem orgulho no seu coração? A gente pode ter um orgulho. Oh, eu tenho um orgulho, né? Porque eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa que perseverante, que conquistou e tal. Mas você não precisa ficar dizendo isso para os outros. Quando o orgulho é prejudicial? É quando nós queremos mostrar, né, aquilo que nós somos. Né? Tem algumas pessoas, né, que elas gostam de falar de si, daquilo que ela faz. E infelizmente, até alguns pregadores, né, pastores, e o pastor, em homilética, ele diz, né, pastor Eliezer disse, são as ilustrações, não é as ilustrações. É porque eu fiz, porque eu faço, porque eu sou, porque eu vou, porque eu tenho. Né? É sempre falando de si. Porque se ela não falar, né, eu acho que ela pensa assim, ninguém vai ver, né, que eu sou, ninguém vai saber se eu não falar. E quando você as suas ações demonstram que você é. Não é preciso ficar falando. Pois não. Professora, um detalhe interessante que tem aqui no texto que nós lemos na abertura, em Mateus 11, 28, do 28 ao 30, muitas vezes passa despercebido. Jesus ele começa falando assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em princípio, traz a nossa ideia, poxa, alguém que está cansado, está sobrecarregado das lidas e pesares da vida, né? Do trabalho, enfim. E aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele traz uma correlação direta entre o cansaço com a falta de humildade. Porque se ele fala, venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, mas aprendam de mim porque eu sou manso e humilde, ele está falando assim, vocês estão cansados e sobrecarregados porque vocês não são mansos e não são humildes. Então, ele está dizendo que a humildade
a humildade e a mansidão traz para a gente leveza, traz para a gente descanso. Por quê? Porque é pesado viver uma vida de soberba. A soberba cansa, a soberba sobrecarrega, né? Sempre querendo manter, mostrar, eu vou provar para alguém, não sei o quê, e isso está consumindo as energias das pessoas sem a gente perceber. E ser humilde não, ser humilde deixa você leve, porque você não está muito preocupado com o que vão pensar, com o que vão... né? Você vive uma vida humilde, você tem leveza na vida. E isso é um segredo que a gente tem que buscar todos os dias, né, de Cristo. Amém, irmão. Obrigada pela colaboração. Então, esse querer sempre estar num patamar elevado, isso cansa, né? Porque a pessoa sempre ela quer mostrar mais, né? Sempre mais. E se alguém estiver quase alcançando ela tem que se esforçar para mostrar mais que ela é melhor. Então, o orgulhoso ele nunca quer ficar por baixo, então ele está sempre se desgastando para fazer mais, para mostrar mais. E como o irmão leu o texto, né, isso Jesus nos convida para descansar nele, que é humilde e manso, sendo humildes e mansos também, aprendendo dele, né, aprenda de Jesus. Como nós podemos desenvolver então essa virtude que é tão necessária, tão essencial para nós? Nós vamos para a segunda parte, então, da nossa lição, que é os conselhos bíblicos para ter uma vida com humildade. Eu gostaria que vocês nos ajudassem aí agora lendo os textos, né? O primeiro texto é Jó 1:21. Para nós conquistarmos essa virtude, desenvolvermos essa virtude que é a humildade, nós precisamos, primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Quem achou Jó 1:21? Depois já pode ir achando Provérbios 3, 5, 6, João 15, 4 e 5. Jó 1:21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecer a sabedoria de Deus, né? Reconhecer que depende de Deus. Ali na declaração de Jó, ele diz, né, eu não sou nada, eu vim nu para essa terra, né? Nu eu saí do ventre, nu eu vou voltar para lá. Então não tem que reclamar das minhas perdas, né? Se Deus que me deu tudo, então Ele tem o direito de tomar também tudo. Então, Jó não questionou. Muitas vezes a gente, mesmo sendo cristão, nós começamos a questionar. Por que Deus está fazendo assim? Isso não é a atitude de uma pessoa humilde, que reconhece a soberania de Deus. Mas eu sou tão fiel, faço tudo certinho, por que Deus permitiu isso? O humilde reconhece a soberania de Deus. Reconhece que depende de Deus. Provérbios 3, 5 e 6, João 15, 4 e 5. Quem achou? Levanta a mão. Pode ler. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer que nós dependemos de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E João 15, 4 e 5, alguém achou? Texto bem conhecido, dá para falar de cor, né? Jesus diz para os seus discípulos que sem Ele nada nós podemos fazer. Pode ler, irmão William. Achou? Não?
É o texto que Jesus diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Precisamos permanecer nele. Depender totalmente de Jesus, de Deus. Tá? Reconhecer que tudo vem de Deus. 1 Coríntios 4:7. Alguém achou? 1 Coríntios 4:7. Quem que está? Amém. Pode ler para nós, irmão William? Levem ela ali na salinha e orem por ela. E os irmãos continuem aqui na escola dominical em espírito de oração, de adoração. 1 Coríntios 4:7. Isso. Porque quem te diferença é que tens tu o que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Tudo nós recebemos de Deus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Dons, talentos, inteligência, bens materiais, tudo vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Você reconhece isso? Ou você acha que é o teu esforço? O humilde, para nós desenvolvermos humildade, nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. Às vezes a gente ouve até mesmo cristãos dizendo: eu conquistei com o meu esforço. Isso não é a atitude de quem é humilde. Quem é humilde reconhece que se não fosse Deus, não seria nada, não teria nada, que tudo o que tem vem de Deus. Exatamente o que o Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não reclama quando não tem, porque entende que tudo vem de Deus, e se não tem é porque Deus não quer que eu tenha. Não permitiu que eu tenha, porque eu não vou saber usar. Reconhecer também que tudo vem de Deus é sinal de humildade. E esperar o tempo de Deus. 1 Pedro 5:6, Lucas 14:11, nós já lemos ali, né? Todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. 1 Pedro 5:6, alguém achou? A irmã Sônia, lê para nós bem alto. No tempo oportuno. Então, esperar o tempo de Deus. Está demorando, né? Eu tenho que dar um jeitinho, porque senão ninguém vai reconhecer que eu sou, que eu faço, que eu tenho. Tenho que fazer alguma coisa para me promover. As redes sociais estão aí, né? Cheio de gente se promovendo, né? Querendo like, querendo seguidores para estar em evidência. O cristão, ele espera o tempo de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ter um perfil lá, divulgar seu trabalho, né? Mas não fique dependendo disso. Saiba esperar o tempo de Deus. Valorizar o próximo é um segundo conselho da palavra de Deus. Encosta a porta ali, irmã Sônia, faz favor. A valorizar o próximo. Irmãos, fiquem atentos aqui, tá? A não ser que alguém queira ir lá ajudar a expulsar o demônio. Se você está se entretendo aí com o som lá atrás, venha sentar aqui na frente. Tá? Valorize o próximo. Para desenvolver a humildade, precisamos aprender a servir e considerar o próximo superior. Filipenses 2:3. Que diz lá, Filipenses 2:3? Pode ler, irmã Ivone?
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Considerar o outro superior a si mesmo. Isso é uma atitude de humildade. Você considera o outro superior a você? Marido e mulher. Essa é uma dificuldade dentro de casa, né? Não quer estar por baixo. Então, considere o outro superior. Tratar o próximo com empatia, com compaixão, com amor. Efésios 4:2. Alguém achou? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E praticar o perdão, né? Efésios 4:32, Colossenses 3:13. São atitudes que demonstram humildade. A irmã Sônia achou? Pode ler para nós, irmã. Efésios 4:32, antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É uma atitude de humildade, perdão. Porque perdoar é reconhecer que o outro é melhor que você também. Vamos lá, terceiro conselho da palavra de Deus, né, para viver uma vida de humildade, é aceitar correção. Esse é bem difícil, né? Eu acho que é mais difícil do que perdoar. Porque aceitar correção, Provérbios 15:31-33, quem achou pode levantar a mão e ler para nós. Aceitar correção significa você reconhecer que você está errado. Quando você aceita a correção. Porque a pessoa, quando é corrigida, ela sempre tem um mais. Mas eu fiz assim porque me provocou, porque me prejudicou. Mas quando se é humilde, aceita a correção. Quem achou o texto? Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, esse texto ele mostra essas três verdades, né? Que rejeitar a correção é autodestrutivo. Aquele que não aceita a correção, ele sempre se destrói, se prejudica. Aceitar a correção leva à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que aceita a correção, ele se torna sábio. Anda com os sábios, aquele que aceita a correção. E a humildade, ela é sempre honrada. Ela está muito ligada com a sabedoria, a humildade ela está ligada com a sabedoria e o temor do Senhor também. Então, a humildade é sempre honrada. Às vezes a gente não quer se humilhar, mas a gente precisa lembrar esses conselhos bíblicos, né? Quem se humilha será exaltado e a humildade, ela é sempre honrada. O quarto conselho da palavra de Deus para nós vivermos uma vida com humildade. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão aí, por favor. Tenha liberdade, tá? É evitar a autopromoção. O texto que nós lemos aqui, da parábola dos primeiros lugares, Jesus mostra isso. Nós não vamos ler de novo, né? Evitar, a autopromoção, evitar mostrar que é mais importante, manter o status. Às vezes a pessoa usa até esses termos assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Para você estar falando e agindo desse jeito? Evitar mostrar que sabe mais ou que tem mais conhecimento.
O humilde, ele não busca aparecer, mas deixa que Deus o exalte no tempo certo. Então, evitar a autopromoção. Nós já falamos bastante disso. Esse é um conselho da palavra do Senhor para mantermos uma vida de humildade, né? E o 5º conselho está registrado aí em Mateus 11, 29. Aprender e praticar o exemplo do Mestre Jesus. O irmão Amarildo leu ali o texto que Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele sendo o Senhor, ele não veio para ser servido. Marcos 10, 45. Alguém quer ler para nós? Marcos 10, 45. Jesus, ele é Senhor. E ele mesmo diz que ele não veio para ser servido. Quem achou? Pode ler, mãe Ivone. Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus, sendo Senhor, não veio para ser servido. Sendo mestre, ele não se considerou superior aos seus discípulos. João 15, 13 a 15. Alguém achou? Esse texto também é muito conhecido. Jesus diz que não nos chama mais de servos, mas de amigos. Quem achou? Dona Juliana? Pode ler para nós, por favor? Então, Jesus, sendo mestre, ele não se considerou superior aos seus discípulos, ele chama de amigo. E sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi submisso à vontade do Pai. Filipenses 2, 5 a 8. Quem? Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, Jesus, sendo Deus, ele foi obediente e submisso ao Pai. Esses são os exemplos que nós precisamos seguir. É o exemplo de Jesus. Servir, não se considerar superior aos outros e nos submetermos à vontade do Pai, para desenvolvermos essa virtude que é tão essencial, que é a humildade. A verdadeira humildade, ela não se revela em palavras bonitas, mas em atitudes que reconhecem a soberania de Deus, que servem ao próximo e seguem o exemplo de Jesus. Será que eu tenho buscado os primeiros lugares diante dos homens, ou eu tenho esperado o tempo de Deus para que Ele me exalte? Essa é uma pergunta que nós precisamos estar fazendo, né? Temos esperado o tempo de Deus, ou nós temos buscado reconhecimento dos outros? A humildade, ela é uma marca indispensável na vida do verdadeiro cristão. Ela nos protege da vaidade, da vanglória, da queda, do pecado. A humildade nos protege de passarmos vergonha, pois Deus coloca no centro e nos lembra de quem realmente somos. Somos barro moldados pela mão do oleiro. E a parábola dos primeiros lugares nos ensina que a verdadeira honra vem somente de Deus e que no reino os valores são invertidos, né? Todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Amém? Vamos orar,
Agradecendo ao Senhor. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.